Muito bom. Mais uma vez, então, boa noite a todos e que a paz do Mestre esteja conosco agora e sempre. Alguns já me conhecem, outros não. Meu nome é Nivaldo, eu sou trabalhador da Fraternidade Espírita Alvorecer. É uma casa como esta, só que sim, reduzida a uma quarta parte dessa aqui de tamanho, né? A gente trabalha com pouco espaço, poucos trabalhadores, poucos assistidos, pouco tudo. Mas a gente realiza todas as tarefas que essa casa também realiza. Isso é uma característica do movimento espírita, né? E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Por dois motivos, né? Que a gente gosta muito de fazer a preleção evangélica e o conhecimento que a gente tem da importância desse trabalho. Porque quem me viu falar das outras vezes, vão falar, ele vai repetir de novo. Vou porque eu repito todas as preleções, eu falo sempre isso. A preleção evangélica é o momento mais importante do tratamento espiritual, porque enquanto o passe te dá o alívio imediato, o passe te dá o sonrisal, o melhoral, que é aquele alívio rápido, né? A preleção evangélica é o antibiótico, porque ela te mostra o caminho para possível cura definitiva, porque a maioria, quase a totalidade dos nossos males são provocados por nossas atitudes equivocadas, que vão se transformando, vão sendo passadas do espírito, da mente para o corpo, e esse processo a gente chama de somatização. Isso acaba se tornando dores, doenças, outras situações inconvenientes para nós, né? Bom, ainda é começo de ano, né, gente? Então, vocês me permitam ainda desejar um feliz ano novo a todos, né? A todos nós, né? A todos nós. Que os nossos planos e todos os nossos sonhos se realizem. Mas lembrando sempre que a realização, a concretização dos nossos planos e dos nossos sonhos depende diretamente da nossa atitude. Se a gente não agir, se a gente não entrar em ação a favor disso, a gente vai chegar no dia 31 de dezembro, vai olhar para trás e vai ver que os planos estão exatamente como estavam no começo do ano. Então, mãos à obra, né? Esse trabalho de preleção evangélica é um trabalho feito a várias mãos, viu, gente? Tem alguém que cuida da escolha dos temas, as referências bíblicas, bibliográficas, doutrinárias e tudo mais, outro que faz a escala, e os expositores que vêm aqui semanalmente, desenvolvem o seu trabalho também e vêm passar para vocês aqui, né? Então é um trabalho bastante complexo. E a gente tem trabalhado com temas mensais e dentro desses temas mensais, temas semanais, relacionados com o mesmo tema principal. O tema principal deste mês aqui não é como nós tivemos o final do ano passado, o semestre passado, eram aquelas frases retiradas da Escola de Aprendizes do Evangelho, do caderno de temas da Escola de Aprendizes do Evangelho. Agora nós estamos nos baseando aqui em passagens bíblicas. Então, a passagem bíblica deste mês aqui é uma que diz assim, está no capítulo 7, versículo 4 do Evangelho de Mateus. Ele diz, Jesus diz, como podes dizer ao teu irmão, me permita retirar o cisco do teu olho, quando no teu próprio olho tem uma trave? Quer dizer, mais fácil ver as coisas, os erros, os defeitos dos outros, né? E desse tema, esse ensinamento de Jesus, nós vamos retirar o tema dessa semana, que é a presunção. Nós temos uma referência bíblica baseada em Provérbios, capítulo 27, versículo 1, que diz assim, olha, não te regozijes pelo dia de amanhã, porque não sabes o que o de hoje te reserva. Coisas interessantes. Referência doutrinária para nós trabalharmos, é o item 104 do Livro dos Espíritos. Essa não é uma pergunta, essa é decorrência, é uma informação decorrente de uma pergunta que foi feita por Kardec antes dessa numeração, né? Ele está fazendo a classificação dos espíritos
Então, são vários tipos, várias classificações. Os espíritos perfeitos, os espíritos puros, os espíritos imperfeitos, os espíritos brincalhões, os espíritos estouvados. E na classificação ainda de espíritos imperfeitos, ele coloca os espíritos pseudo-sábios. Pseudo-sábios. E ele diz, são espíritos que têm uma grande gama de conhecimentos, mas que se supõem conhecedores de muito mais. Então são os espíritos presunçosos, né? Estão falando de presunção, né? E também nós temos a lição 65 do livro Fonte Viva, que é de autoria quer dizer, é psicografado por Chico Xavier, da autoria do Espírito Emmanuel, né? E essa lição, ele dá a ela o título de Não Te Enganes, e faz uma alegoria fantástica sobre presunção, que eu vou ainda esmiuçar aqui lá, nessa mesma preleção, né? Bom, nós falávamos da importância da preleção. O Espiritismo, ele tem algumas características que são consideradas mais importantes e menos importantes por determinadas pessoas. Por exemplo, há aquele que acha que a reencarnação é o ponto fundamental do Espiritismo. O outro fala, não. O fundamental no Espiritismo são as mensagens espirituais, a comunicação com os espíritos. Aí o outro diz, não, eu acho que são os médiuns que fazem as psicografias, né, que trazem aquelas mensagens maravilhosas. Tudo isso é importante, gente, é real. Mas o mais importante é que nós compreendamos o homem de uma forma geral. Compreenda, e isso independe de religião. Compreenda que o céu, ou o reino de Deus, conforme dizia Jesus, ou a salvação, conforme dizia Tiago Menor, que era um dos apóstolos de Jesus, ou a evolução espiritual, como dizemos nós, passa obrigatoriamente pela nossa mudança de atitude, pela nossa transformação moral, para melhor, evidentemente, né? Tá? E esse processo requer o quê? Um esforço de introspecção, de autoanálise, de autoconhecimento, que no Espiritismo, na doutrina espírita, nós chamamos de reforma íntima. Nada mais é do que evangelização, viu, gente? Porque o evangelho é o guia. Mas nós chamamos aqui de reforma íntima. Íntima por quê? Porque cada um tem que fazer a sua. Não adianta querer fazer a do outro. Não adianta querer fazer a reforma íntima da esposa ou do marido. Não consegue. Você pode exemplificar, você pode aconselhar, você pode sugerir, mas modificar só vai se modificar se a pessoa quiser. Então esse processo é chamado de reforma íntima. E bem a propósito disso, né, a gente tem aquela primeira referência lá, aquela primeira frase que nós mencionamos do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 4, falando sobre presunção, sobre orgulho, que quando ele diz, deixa eu tirar o cisco do teu olho e não ver a trave no meu próprio olho, não vejo a trave no meu próprio olho, eu estou num processo, no exercício pleno do orgulho, que é ver os defeitos dos outros, achar-se mais importante que os outros. Não, você está errada, você tem um cisco no teu olho, eu vou tirar. Certo? É um grande equívoco isso, achar-se acima de todas essas situações, inclusive de achar-se, digamos, isento, livre de sofrer, ou então de possuir determinados defeitos, se esquecendo de que existe, vocês sabem disso também, algo chamado efeito espelho. O efeito espelho é o que faz com que a gente olhe no outro e veja um monte de defeito nele. Quando nós vemos muitos defeitos numa determinada pessoa,
Pode crer, nós precisamos nos analisarmos a respeito daquilo, porque normalmente são os nossos próprios defeitos que nós estamos vendo. Normalmente são os nossos próprios defeitos. Tem uma historinha interessante a respeito dessa situação, curtinha assim. É uma historinha que poderia ser uma historinha, porque é perfeitamente verossímil. O casal mudou-se para um bairro diferente, casas amplas todas, aquelas salas todas envidraçadas, e tomavam café de frente para as vidraças todo dia de manhã, e a esposa dizia para o marido: meu bem, olha como essa mulher, nossa vizinha, a vizinha lavava a roupa todo dia, e ela falava: olha como essa vizinha lava mal a roupa dela, olha como a roupa dela é encardida, será que ela não sabe clarear uma roupa, deixar branquinha, né? E o marido ficava quietinho, todo dia era essa mesma ladainha, até que um dia ela se levantou e disse para ele, quando ela sentou na mesa, falou: olha aí, bem, acho que alguém falou para a mulher, olha como ela agora está lavando a roupa bem branquinha, olha como está alva a roupa dela. Ele falou: não, querida, engano seu, foi que eu levantei mais cedo hoje e limpei a nossa vidraça. Então é bem mais fácil ver os defeitos dos outros, né? Orgulho, gente, isso é orgulho que nós estamos falando. Orgulho e humildade são dois polos opostos. A humildade é o contrário do orgulho, certo? E Jesus tratou a humildade como uma das prioridades no Evangelho. Ele colocou tanta prioridade que no Sermão do Monte, e o Sermão do Monte é aquilo que eu recomendo sempre. O Sermão do Monte, muita gente pensa que são aquelas 8 bem-aventuranças, mas não são. O Sermão do Monte são 3 capítulos, no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. É todo um referencial de procedimentos que faz com que a gente possa ter uma vida cristã, uma vida digna, uma vida profícua. E no Evangelho, no Sermão do Monte, quando Jesus faz a abertura do Sermão do Monte, ele diz, a primeira frase que ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí vem o espertalhão, o gozador, mas pera lá, o pobre de espírito é o cara que não entende a piada, né? Não é isso não, gente. Essa é uma versão moderna. Essa é uma versão moderna. Quando Jesus falou isso, a referência dele era exatamente a humildade. Ele quis dizer os humildes de espírito. E ele deu tanta importância aos humildes de espírito que na primeira bem-aventurança ele prometeu o reino dos céus para eles. Quem for humilde de espírito terá o reino dos céus, né? E uma das variáveis do oposto dessa bendita humildade, que é o orgulho, uma das variáveis do orgulho é exatamente a presunção. O que é presunção? Tem alguns significados. Vai no dicionário, o primeiro significado que você vai encontrar é ato ou efeito de presumir, de prever, de achar, de supor. Tem mais significados. Por exemplo, tem alguém que é do comércio aqui? Tem, não tem? Bom, então agora eu posso mentir à vontade, então, porque não tem ninguém para me desmentir, né? Mas é brincadeira, tá? É o seguinte, no comércio existe um significado muito interessante para presunção. É o tal do sistema tributário do lucro presumido. Sabe? O que é o lucro presumido? É o pagamento dos impostos em cima da presunção de um lucro que vai acontecer lá na frente. Mas isso para nós não tem a mínima importância, porque para nós a presunção que nós vamos trabalhar aqui é essa aqui, olha: opinião demasiado boa e lisonjeira sobre si mesmo. Quer dizer, é achar-se o bam. É achar-se o melhor de todos. Então faça aquele comentário: o fulano ali tem a presunção de dizer que ele é o trabalhador mais importante desta casa espírita. Bom, o comentário já não devia acontecer, porque aí nós também estaríamos caindo em maledicência, né? Mas a outra se considera a mais linda de todas, a mais inteligente de todas. Será que ela não se enxerga, né? Aquela coisa toda, né? O outro se diz
se presume o mecânico mais competente da cidade. Será que isso existe? Será que existe o mecânico mais competente? Se existir, a gente não vai conseguir localizar. Mas é assim, olha, quando eu falei que a lição 65 lá do Fonte Viva faz uma referência magistral sobre a presunção, é que Emmanuel, em determinado trecho dessa lição, ele diz o seguinte, vocês me permitam ler? Eu não gosto muito de ler não, mas aqui eu vou ler para manter o texto original. Ele diz assim, olha, o vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela empavona-se no móvel doméstico e se pressupõe no trono absoluto da claridade. Mas a lâmpada elétrica, no entanto, se coloca no alto da sala e apaga completamente a claridade da vela. A lâmpada, por sua vez, ensoberbece-se, ele usa esse termo mesmo, na praça pública. Uma lâmpada na praça pública clareia meio mundo, né? Mas amanhece o dia e vem o sol e ofusca totalmente a sua claridade e a claridade de todos os astros que estavam brilhando até aquele momento. Então, gente, é o seguinte, achar que é o melhor, qualquer circunstância, que é o mais importante, é um erro crasso. É um erro infantil. Vocês vão se lembrar, 3 semanas atrás, houve uma preleção evangélica aqui, não fui eu que fiz não, eu fiz em outra casa, que falava também sobre orgulho, e a referência era a pergunta 785 do Livro dos Espíritos, e Kardec perguntava aos espíritos qual é o maior entrave à evolução, ao progresso da humanidade, e os espíritos responderam, o orgulho e o egoísmo, e complementaram, o progresso moral, porque o progresso material acontece de qualquer jeito. O progresso tecnológico, intelectual, ele vai acontecer automaticamente. A gente é testemunha disso. Eu estou diante de uma ferramenta aqui, que daqui a pouco ela está obsoleta, preciso comprar outra, porque vão surgindo coisas novas, televisões novas, computadores novos, tudo novo. Então, achar que a gente é melhor que os outros, pode ter certeza que se procurar um pouquinho vai ter alguém que sabe mais do que a gente, que faz melhor. É um grande equívoco achar isso. Isso é presunção. Isso é presunção. Essa presunção, ela pode ser um defeito, ou pode ser algo, digamos, vamos usar esse termo, pode ser algo adquirido nesta encarnação aqui. Nesse caso é fácil superar, viu, gente? Se foi alguma coisa que a gente aprendeu a ser presunçoso agora, nesta encarnação, é fácil, porque aí é vício. É só trabalhar um pouquinho e elimina. Mas, se a gente estiver naquela condição que Kardec mencionou dos espíritos pseudo-sábios, que são espíritos que têm uma alta gama de conhecimentos, mas que se supõem saber muito mais do que realmente sabem. Exatamente, espíritos presunçosos. Se nós formos presunçosos, e eu vou dizer uma coisa para vocês, com toda sinceridade, provavelmente todos nós, em algum momento da nossa vida, nós fomos presunçosos. Tá? Se a gente analisar o nosso comportamento, fazer aquele trabalho de introspecção a que eu me referi, e chegar à conclusão de que nós temos algum vestígio de presunção, é hora da gente atacar. É hora da gente atacar. Não, eu preciso me modificar. Eu não posso ser desse jeito. Isso é arrogância,
tem uma série de termos que a gente poderia usar que é inconveniente. A pior coisa do mundo é quando se acha que alguém é convencido. A gente fala que é convencido, né? Muitas vezes, né? É isso. É a presunção, é a prepotência, é achar-se melhor que os outros. Qualquer que seja o aspecto, seja no aspecto profissional, seja no aspecto de conhecimento, seja no aspecto de qualquer coisa, não importa. Se a gente encontrar esse vestígio, vamos trabalhar. Puxa vida, mas para que eu vou fazer isso? Eu estou com 70, eu falando de mim agora, estou com 71 anos. O que adianta eu me corrigir agora? Não adianta nada. Quer dizer, eu tenho pouco tempo de vida. Mas quem disse que eu tenho pouco tempo de vida? E se eu viver mais 50 anos? Ou mais 40, ou mais 20, mais 10 que seja. Se eu morrer amanhã, se eu tomar a decisão de me corrigir hoje, eu estou agindo no momento exato. Porque essa é a boa notícia que eu trago. O momento de começar o trabalho é sempre aqui e agora. Não importa se eu tiver mais um dia de vida. Se eu partir amanhã e eu me lembrar, nossa, eu saí de lá com essa ideia, eu preciso trabalhar para isso, porque eu sou um espírito pseudo-sábio. Então, é isso que a gente precisa fazer. E isso é perfeitamente possível. Tem uma frase do Chico Xavier maravilhosa. Em muitas circunstâncias, né, essa frase é mencionada. É uma assertiva muito grande. Ele diz o seguinte, olha, ninguém pode voltar atrás e refazer o passado. Mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo futuro. Bonito isso, né? Então era isso. Que a paz do Mestre continue conosco. Obrigado. Mais uma vez nós fechamos os olhos agora em uma atitude de gratidão. Gratidão pelo momento, gratidão pela vida, gratidão pelas oportunidades que a vida nos traz. Justamente aquilo que nós comentamos, é um Deus maravilhoso, é um Deus que nos dá todas as oportunidades que nós necessitamos para aprendermos, para evoluirmos moralmente, para progredirmos moralmente. E nós precisamos aproveitar essas oportunidades. Então, agradecidos que nós somos, nós vamos desejar essas mesmas coisas para outros que necessitam. E nós vamos dizer que estamos vibrando. Então é assim, nós vamos vibrar por todo o nosso planeta. O nosso planeta está precisando de boas vibrações. E o nosso país, então, nem se fala. Vibramos muito pelo nosso Brasil. Um momento muito conturbado em todos os aspectos. Muita pobreza, fome, muitas tragédias acontecendo no Brasil, né? Mas no mundo também acontece. Nós precisamos vibrar pela paz, principalmente aqueles países que estão em guerra nesse momento, né? Mas nós vibramos por todos os nossos irmãos brasileiros, principalmente aqueles que estão nas condições materiais menos favoráveis. Vibramos pelos hospitais e pelos doentes do corpo e do espírito, pelas religiões que propagam o Evangelho do Mestre Jesus. Vibramos por todas as famílias e por todos os lares, como santuários das almas em esforço de renovação cristã. Vibramos pelos nossos familiares, os de perto, os de longe, os desencarnados. Vibramos pelo nosso lar agora. Cada um envolva a sua casa em luz. Imagine a casa agora, em plena 8:30 da noite, a casa é iluminada, por dentro e por fora. É a nossa luz. São as vibrações de amor que nós estamos emanando para lá nesse momento. E vibramos, enfim, por nós mesmos. Que nós possamos estar vigilantes diuturnamente em relação aos nossos pensamentos e às nossas atitudes. Que assim seja. Graças a Deus.